A paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus, louvo ao Senhor mais uma vez por este momento tão precioso de estarmos aqui na presença dEle, orando e buscando conhecimento da palavra e assim evitarmos de praticar tolices, porque o nosso propósito, o nosso objetivo é sermos mulheres sábias, e ser uma mulher sábia tem algo que nós devemos colocar, né? Um preço a ser pago, que é buscar o conhecimento na palavra do Senhor, para entender a diferença do que é ser sábia e do que é ser tola. Quais são os comportamentos de uma mulher sábia? Isso é o que nós queremos praticar. As tolices que nós estamos aprendendo aqui é o que nós queremos evitar de todas as formas praticar. Queremos realmente abandonar todo que é tipo de comportamento que pode nos afastar da presença de Deus. Amém? A palavra de hoje, a tolice de hoje é mimada, mulher mimada. Muitas vezes ninguém, né, no geral, não vai assumir e dizer eu sou mimada. Apesar de que agora até tá aí parecendo que é legal, que é bacana nas redes sociais, alguém postar assim, eu me mimei, né? Quer dizer que eu peguei alguma coisa para mim, que eu fiz algo para mim. Esse mimar-se, ele é muito arriscado, porque uma pessoa mimada, muitas vezes ela não tem limite, indo para um comportamento egoísta. E isso atrapalha muitas coisas e muitos projetos. Eu vou ler aqui 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 16. É um texto um pouco longo, mas eu vou ler porque esse texto ele vai trazer para nós clareza do porquê é necessário a gente dar uma revisada nesses comportamentos. Se, né, como a gente já falou da mulher empurrada, como a gente já falou de alguns comportamentos de mulheres aqui, e que esses comportamentos atrapalham também, né, a vida da gente, mas é para saber a diferença entre um comportamento, por exemplo, de uma emburrada e o comportamento de uma mimada, porque em algum momento eles se acumulam, né? Caminham juntos, mas a intenção, talvez, da empurrada e a intenção da mimada talvez seja diferente, ou o propósito, a maneira, o objetivo pelo qual elas fazem daquele jeito. Então, uma pessoa mimada, ela é egoísta, porque ela pensa que tudo gira em torno dela. E é também como uma criança que não tem maturidade para discernir qual é a hora de fazer algo ou receber algo. E isso tudo é porque o coração não está preenchido com a presença de Deus. Vamos ao texto da Bíblia, então. É, capítulo 21 de 1 Reis. E ali diz assim: Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Israel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Este falou a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque esta vinha no fundo do meu palácio está, e te darei em troca outra vinha melhor, ou se desejares, eu te pagarei em dinheiro quanto vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: O Senhor me guarde de entregar a herança dos meus pais. Então Acabe foi para o palácio desgostoso e indignado por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, havia lhe falado. Pois esse lhe tinha dito: Não te entregarei a herança dos meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Vou ler até aqui, depois eu leio o restante para vocês entenderem a consequência disso aqui. Vejam, no capítulo 3, ele ouve a resposta do Nabote, né? Acabe, ele olha para uma vinha, deseja receber aquela vinha, deseja ter aquela vinha, porque aquela vinha era no fundo do palácio onde ele morava.
E ele chega e pede para o dono da vinha: me dá essa vinha, eu quero comprá-la, ou eu vou te dar outra em troca. Eu te pago em dinheiro, ou eu te dou outra em troca. E o Nabote falou: de jeito nenhum. A vinha era dos meus pais e eu tenho como herança. Quer dizer, era um bem de família. Nabote decide que não vai vender, porque era um bem de família. Aí a palavra aqui no versículo 4 diz assim: então Acabe foi para o seu palácio desgostoso e indignado por causa da palavra do Nabote. Aí ele se deitou na cama, virou o rosto e não quis comer. Agora, imagine você aí, mulher, essa situação. A pessoa quer comprar uma coisa que não é dela, que não está à venda, né? Ela quer comprar uma coisa de terceiro que não está à venda. E a pessoa diz não e ainda explica o motivo por que não vai vender. Me diga qual é a razão que essa pessoa tem que ir para casa chateada, desgostosa, deitar, virar o rosto e nem comer. Veja se isso não é uma ação horrorosa e uma situação que mostra totalmente que essa pessoa é egoísta e que sim, tem um monte dessas tolices que a gente já falou, por exemplo, a inveja, por exemplo, o emburramento, a insensatez, porque isso são coisas que nem deveria fazer uma proposta, não é errado. Agora, querer que a outra pessoa diga sim para a sua proposta, mesmo que isso não seja bom para ela, aí já é passar dos limites, né? E a reação de se virar, não comer e ficar lá aborrecido, é uma reação de uma pessoa mimada, de uma pessoa que pensa que tudo gira em torno dela, que os desejos dela têm que ser colocados na frente dos desejos dos outros. Então veja o que isso incitou a fazer. Esse Acabe era casado com Jezabel. E Jezabel era uma mulher muito difícil. Jezabel era uma mulher que adorava Baal, não adorava o Deus que nós servimos. E essa mulher, ela tinha terríveis ações, ela era mesmo uma mulher diabólica. E o que ela acontece? Quando ela vê o seu marido nesse estado, ela decide fazer algo. E aí o que acontece? Ela vê ele, ela vai lá e pergunta para ele: por que você está tão irritado e não quer comer? Isso já é no versículo 5. Daí ele responde para ela: porque eu falei com Nabote, pedi para ele vender a vinha e ele disse que não vai vender porque é da família dele. Ele disse: não entregarei a minha vinha. Então a Jezabel, sabe o que a Jezabel fez? Ela instigou ele ainda mais. Aí ela diz assim: e é assim que governa sobre o rei de Israel? Levanta-te e come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote. E aí então ela escreve carta, selando com o anel, manda os nobres mandar para a cidade. O que ela escreveu na carta? Decretai um jejum e colocai Nabote diante do povo. E assim ela diz, colocou dois homens sem escrúpulos perto de Nabote para acusar Nabote de blasfêmias contra Deus e contra o rei, e depois conduzi-lo para a morte e apedrejá-lo até que morra. Então os homens fizeram isso, né? E aí, quando chegou lá no versículo 14, eles mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Então Jezabel soube que Nabote havia sido apedrejado e havia morrido, e diante de Acabe, ela disse: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, o qual ele recusou de vender, porque Nabote já não vive mais, está morto. E quando Acabe ouviu isso, Nabote, que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote para tomar posse dela. Então veja, ele teve coragem de fazer isso com uma pessoa inocente. Ele, ele ficou nesse estado, ele ficou nessas condições, procurando exatamente uma maneira com que Jezabel pudesse fazer algo, porque ele sabia que ela tinha intenções diabólicas e que ela pagaria qualquer preço para poder entregar para ele aquilo que ele queria. Isso é uma reflexão que nós precisamos hoje olhar para nós e verificar. Será que em alguns momentos, porque aqui eu vejo tanta tolice, se a gente for analisar, essa é a primeira, quando ele quis o que não era dele.
e não estava à venda. A segunda, quando ele fica irritado porque o outro não tinha obrigação de fazer isso. A terceira, quando ele se deita e vira, porque isso é mostrar que ele queria continuar chamando atenção nessas condições para dizer que ele era o vítima, o coitadinho, o que não tinha sido agradado. Depois é outro erro, ele incitou a mulher a tomar uma decisão que ela já era diabólica e ele incita ela a tomar uma decisão que ia fazer mal para terceiros. Depois, quando ela faz tudo isso, ele simplesmente se levanta e vai lá tomar posse. Então, assim, será que para fazer os seus desejos tem outras pessoas sendo sacrificadas? Talvez não nessa proporção aqui de morte, sangue, né? Porque Jezabel vai lá, levanta um falso jejum, levanta para poder, pega homens sem escrúpulo, põe diante de Nabote, ela prepara toda uma cilada para chegar ao resultado. Mas será que para você conseguir o que você quer, tem pessoas do seu lado que precisam mentir? Será que tem pessoas do seu lado que precisam mentir para conseguir, para poder entregar para você o que você está querendo, para você sair do seu estado de, de estar lá deitada, camuflada, chateada, desgostosa? As pessoas que estão do seu lado estão sendo obrigadas a fazer coisas que não deveriam fazer só para agradar você, só para te tirar do estado de estar lá deitada, choramingando o desejo do seu coração e que as outras pessoas não puderam fazer. Amém, minhas irmãs? Esta é a palavra de hoje e eu quero finalizar aqui louvando o nome do Senhor. E ainda a outra referência de hoje é que o Senhor Deus, ele nos ensina a fazer o que precisa ser feito. O primeiro exemplo foi ele mesmo que deu. Lucas capítulo 9, versículo 23 a 26 vai dizer: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por um amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho de Deus. Mas quando vier na sua glória e na do Pai e a de todos os santos e de todos os santos anjos. Então, o Senhor Deus, ele está dizendo: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é querer que os outros alcancem sempre o desejo do seu coração. É você olhar para você e saber o que é de fato que lhe pertence e não desejar que os outros façam qualquer coisa para você, porque afinal de contas você é uma pessoa que precisa ser mimada, sempre agradada. Amém? Em nome de Jesus, nós declaramos neste dia que a paz do Senhor venha reinar no nosso coração, que este alerta desta palavra venha ser uma luz que realmente nos traz clareza do que precisamos sondar no nosso coração e mudar o nosso comportamento para a glória do nome de Deus. Amém.